Você está em mais um programa direto da redação, produzido pelo Portal Newtrade, TV Newtrade e EBC Editora no bairro do Paraíso. E hoje, eu e Andréa Martins recebemos um convidado bastante especial pelo momento que o Brasil atravessa. Eduardo Terra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo e sócio da BTR Educação e Consultoria. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo. O Eduardo ele já colabora bastante com as nossas entrevistas, a gente sempre ouve as opiniões que ele tem, até porque ele tem uma formação bastante focada, sabe muito sobre varejo. E hoje, semana passada, aliás, saiu uma matéria no Valor Econômico que repercutiu muito, e é sobre esses números que nós vamos conversar com ele. Né, Eduardo? Como é que fica uns números meio preocupantes? Sem dúvida, né? Eu acho que a crise, de fato, chegou no varejo a partir do segundo trimestre do ano passado, né? Falando de uma forma mais generalizada, o varejo de automóveis, o varejo de material de construção, o varejo elétrico estava sofrendo um pouquinho antes disso, mas a gente pode afirmar que a partir dali as coisas começaram a ficar difíceis. Um ano de hoje. E o varejo tem um calendário muito bem definido. E aí a gente veio até o Natal, tentando segurar um pouco o fechamento de loja, fechamento de postos de trabalho. E aí, normalmente, já é, né, uma tradição que o primeiro trimestre seja um trimestre de mais fechamento de postos de trabalho e de loja. Só que esse ano foi, né, muito mais do que a gente estava esperando por conta de tudo que se acumulou. Então, aquela rede que tinha lojas deficitárias fechou. Né? Aquelas redes que tinham uma demissão ou demissões em vista acabaram fazendo. E aí os números explodiram, né? Muitas demissões e muitos fechamentos de loja nesse primeiro tri. Bom, no Brasil inteiro, os números que se trabalham são 19 milhões de empregados no varejo. Isso. No Brasil. São os dados que a gente pega a partir do IBGE. Esse é o número oficial. Segundo essa matéria que foi publicada, né, Eduardo, foram demitidos 180 mil vagas. Os dados da CNC. Da CNC, fechados. Fechado. Quer dizer, é 1% da base. E 100 mil lojas. 100 mil lojas. Essas lojas a gente pode falar de todos os segmentos? Todos os segmentos, aí pega a pequenininha, a média, a grande, pega supermercado, pega farmácia, pega material de construção. Então a gente está falando de um fechamento geral. A gente pode falar que essa constante mudança aí do comportamento do consumidor, uma hora ele vai para o atacado, uma hora ele vai para o pequeno varejo, uma hora ele vai para o supermercado, vem de encontro também com a crise, tudo se junta para fazer com que o setor realmente fique abalado? É que, conceitualmente, crise acelera a mudança de comportamento, né? E aí, quanto maior a crise, mais aguda é esta mudança. Então, essa crise, ela de fato faz as famílias, né, os consumidores repensarem seus hábitos. E a cabeça do consumidor, ela parece ser complexa, mas ela é simples nesse aspecto. Como é que eu mantenho minimamente o meu padrão, né, sem abrir mão disso? E uma das alternativas eu vou mudar de canal, né? E aí vem o crescimento dos cash and carries ou atacarejos, que acabam para o consumidor oferecendo uma proposta de preço, não necessariamente de valor, porque ele tem pouco serviço, mas que para o momento da crise ele encaixa bem. Esse consumo maior no atacarejo agora, ele pode ser passageiro? Sim e não. Ele pode ser passageiro porque se a gente restabelecer minimamente aí a ordem econômica, os padrões de renda, é provável que alguns desses consumidores voltem a buscar serviço. Então, eu quero um estacionamento, eu quero um empacotador, eu quero uma loja talvez um pouco mais confortável. Mas, toda vez que você faz a pessoa experimentar um outro hábito, ela pode ficar lá. Eduardo, terminamos agora o primeiro trimestre de 2016. Como é que a gente vê esse próximo que a gente está entrando e mais adiante, até terminar esse ano, que eu acho que é um ano de fogo, uma prova para todos os varejistas, sem dúvida, todo mundo que trabalha e que tem algum negócio? Bom, primeiro que a gente vai viver o primeiro trimestre
comparado com um trimestre de crise de fato. Então, como eu coloquei, o primeiro trimestre do ano passado, apesar da gente já estar na crise política, na crise de confiança, os números ainda estavam mais ou menos preservados, tá? Eles começaram a se deteriorar de fato em abril, que foi o início do segundo TRI de 2015. Então, esse trimestre ele já tem uma primeira vantagem, que é uma base de comparação baixa, certo? Diferente desse primeiro, que ainda tinha um trimestre mais cheio. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente já espera ver menos números ruins de queda e de retração. Em relação à perspectiva, ela naturalmente depende do contexto político, que tem afetado já há alguns anos no Brasil confiança. E confiança é um elemento chave para consumo, né? Apesar de renda, crédito, emprego serem importantes, a confiança é aquilo que me faz acreditar que eu posso gastar, que eu posso me endividar, eu posso fazer uma dívida, exatamente. Eduardo, a gente acabou de passar pela Páscoa e, de acordo com notícias aí de mercado, foi a pior Páscoa nos últimos 9 anos, em termos de resultados em vendas no varejo. A gente pode falar que a sazonalidade perdeu força para o varejista? Ele pode deixar isso um pouco de lado e tentar encontrar em outras ações aí o caminho para a retomada dele? É que os números que saíram sobre a Páscoa são às vezes um pouco confusos. A gente não pode confundir ovo de Páscoa com Páscoa, né? Então, os supermercados, por exemplo, tiveram muito mais problemas em vender ovo de Páscoa do que com a venda como um todo, certo? Então, uma coisa é quanto eu caí em venda de ovo, outra coisa é quanto eu caí na venda como um ponto. E porque a questão do ovo, tem um fenômeno acontecendo que está sendo pouco discutido, que é a migração de canal. O ovo está indo para o especializado. Se você fizer rapidamente aqui uma pesquisa de recall, você vai lembrar muito mais, né, da propaganda da Copenhagen, da Cacau Show, né, que são produtos de canal exclusivo e especializado. Você não encontra isso no supermercado. Então, esses números são um pouquinho polêmicos. Em relação à sazonalidade, é um pouco relativo, porque ao mesmo tempo que a gente tem alguns eventos menores, a gente tem uma Black Friday, que tomou conta do calendário do varejo. Então, eu diria que os eventos sazonais que têm preço na equação, liquidação, Black Friday, estão crescendo. Os eventos sazonais que são apenas eventos, como o Natal, né? Exatamente, eles estão com um pouco mais de dificuldade, porque justamente os eventos de preço têm antecipado isso. Eduardo, você, que eu sei que você viaja bastante, conhece bastante o varejo do exterior, fora do Brasil. Como é que a gente pode, assim, tem alguma coisa que a gente pode copiar imediatamente deles para dar um uso isso aqui? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, a gente vê que as lojas fazem muita remarcação, aquela coisa do fundo da loja, né? As mulheres já sabem, entra numa loja e vai lá para o fundo. Sim. Perfeito. Aqui não tem muito isso. Eu diria que assim, a gente tem aprendizados imediatos com alguns países. Então, vamos falar dos Estados Unidos primeiro. O americano, ele é muito duro com o estoque e com o giro. Então, não tem conversa. O produto vem para a loja, com preço cheio, tem um tempo para ser vendido, não vendeu, rebaixa, não vendeu, queima. Acabou. E queima para ele não faz conta. Mesmo, queima, tira daqui. Né? A gente brinca que o brasileiro ele é um pouquinho mais apegado ao estoque. Verdade. Então ele fica com dó, né? Guarda para onde vem. Guarda e aí o produto vence, o produto estraga, ocupa espaço. Então esse é um aprendizado. Outro aprendizado imediato, e por isso que acho que eu tenho dito que assim, nunca foi tão importante a gente fazer esses benchmarkings, por quê? O varejo brasileiro tem uma série de qualidades. Então, atendimento ao cliente, né? A gente é criativo, a gente tem uma experiência de compra que é acima da média global. Quer dizer, tudo que está ali mais ou menos no ambiente da loja funciona mais ou menos bem. Tudo que está para trás não funciona, né? Então, toda aquela gestão que a gente chama de retaguarda, né, administrativa, que envolve a logística, o abastecimento, os processos, o estoque, a gente tem muito para aprender. É o que eu tenho chamado por aí de cozinha do restaurante, né? Quer dizer, a cozinha do restaurante não funciona bem. Então, e quando a cozinha não funciona bem, é difícil o restaurante ir bem. Sim. Tá? Então, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a gente tem um varejo mais eficiente no seu conjunto. Apesar de muitas vezes ele não ser brilhante no atendimento, não ser brilhante na decoração da loja, funciona. Você acha que
nós podemos esperar, talvez no último trimestre, um cenário melhor se isso tudo acontecer no plano político, é isso? Sem dúvida. Mas isso só depende disso? Principalmente. Porque a gente vem num ciclo vicioso, e a ideia é entrar no virtuoso, né? De que esse clima de pessimismo, né? De desconfiança, ele paralisa o consumo, ele paralisa o investimento, né? Paralisa o crédito, e essa paralisia vai surtindo efeitos. Que efeitos? Queda de vendas, demissões, fechamento de lojas. Vou dar um exemplo muito prático. A discussão de contratar ou demitir, de abrir ou fechar loja, tem muito a ver com o que eu espero do futuro, não do presente. Então, se eu tenho um conjunto de lojas que estão deficitárias, mas eu estou vendo luz, eu espero. Sim, vai eu vou tentar recuperar. Né? Se eu tenho funcionários que hoje talvez estejam a mais, mas eu estou vendo luz, eu espero. O problema é que, ao não ver luz, você não espera. Você fecha, você demite. Então, por isso que esse cenário de retomada de otimismo, ele estancaria, num primeiro momento, esse processo de fechamento de lojas e de postos de trabalho, por um período, pelo menos, né? E aí, já no último trimestre, que tem naturalmente um aumento de demanda, a gente voltaria a ver recuperação de postos de trabalho e os planos de expansão para o ano que vem sendo retomados. Mas esses postos de trabalho fechados vão demorar para ser recuperados, é isso? Assim, que é um número muito grande. Porque, obviamente, a retomada ela é sempre incerta. Você não sabe nem a intensidade, nem a duração. Mas, por exemplo, uma coisa que esse ano a gente já viu pouco, e foi bastante noticiado, que são os temporários, porque como a gente já estava ali com alguns funcionários a mais, falando, vou contratar extra, e aí vieram as demissões. Sim. Agora o quadro já está mais enxuto. Então, se mudar um pouco o clima, a gente já pode começar a ter pelo menos os temporários sendo contratados aí no último tri. E para você, esse mau momento para o varejo é nacional? Ele vale para todas as regiões, de norte a sul? Eu diria que está bastante homogêneo, né? Claro que a gente tem regiões mais ou menos afetadas, né? Então, a região, por exemplo, que tem muito funcionalismo público, sofreu um pouco menos porque o desemprego é menor. Como Brasília, por exemplo. Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? Que você tem uma economia um pouco mais aquecida, até em função da infraestrutura de Olimpíada. O Centro-Oeste está melhor. Está melhor, e aí um exemplo no outro extremo é o ABC, aqui na Grande São Paulo. Nossa, que é uma região muito dependente da indústria automobilística, que teve, comparativamente, muito mais demissões. E aí o efeito sobre o varejo lá está bem mais agudo. Isso é bastante sentido. Sem dúvida. Para terminar, Eduardo, a gente tem feito algumas matérias com pessoas assim que receberam uma indenização, saíram, tinham um posto bacana e parte para uma franquia. Sim. Que é uma forma até... Isso. Não é, às vezes, assim, nem a praia dele, ele nem conhece. Você acha que é uma boa saída neste momento? Eu acho que sem dúvida. Eu acho que depende do perfil de cada um, né? A franquia, eu costumo dizer que ela exige um empreendedor que não gosta tanto de risco. Sim. Porque se a natureza do indivíduo é de empreender, de fato, a franquia não serve para ele. Porque a franquia ela é cheia de regras, cheia de amarras. Sim. E é isso que diminui o risco e, ao mesmo tempo, diminui o retorno. Mas também precisa seguir a cartilha, pois é, né? Precisa seguir essa cartilha. Então, a gente costuma dizer que precisa ter muito mais um administrador empreendedor, né? Então, eu diria que, assim, as duas pontinhas da franquia, a gente evita trazer porque são as que não dão certo, que é o excessivamente empreendedor e o nada empreendedor, que é aquele que precisa ter um salário no final do mês, que não sabe tomar decisões difíceis, né? Sim. Que precisa de um chefe para ter disciplina. Esse deveria evitar, né, qualquer tipo de empreendimento. Agora, a grande maioria se enquadra nesse meio, né? Que é alguma característica empreendedora, certo? Mas talvez não a ousadia de montar um negócio do zero. Franquia é uma maneira de se empreender com muito mais segurança. Eduardo, eu vou te aproveitar aqui, olha, saiu a revista Distribuição, qual é o assunto? Vender mais. Vender mais. Se você quer saber, complementando o que o Eduardo falou, esses são os caminhos que estão na revista Distribuição de abril, que você já vai estar recebendo na sua casa, mas o endereço está na tela, você abaixa o aplicativo e pode ler gratuitamente, ou entra no portal New Trade, que ela já está lá disponível.
você lê essa matéria que é de extrema importância, não é, Eduardo, neste momento? Muito. Aliás, se você me permitir, eu tenho dito que nunca foi tão importante ler, acessar a informação para a gente ter uma orientação nesse momento tão difícil. Nós temos pensado nisso bastante, tanto que a gente tem feito esse tipo de matéria nas capas da revista Distribuição, porque a gente percebe que existe uma deficiência nisso. E, apesar que tem um material muito grande, né, em todos os lugares, né, Eduardo? Hoje é muito fácil. Mês passado a gente fez de gestão de pessoas, que é outro assunto muito importante. Muito importante, e a gente escolheu essa para o mês de abril, né, Andréia? O que você... Na Varejo de Vizinhança também traz uma matéria interessante, quem realizou foi a Ruby Evangelinelles, que trata sobre a aproximação do varejo cliente, que ele tem muita informação em mãos, com muita facilidade, e ele consegue andar muito bem entre diversos canais. O grande varejo está investindo no pequeno varejo, e você que tem uma loja de bairro vai fazer o quê? Vai ficar parado? Não vai, né? Se profissionalizar. Então, acessa, o endereço está aí na tela, você pode acessar, ler, é gratuito, não custa nada e você vai saber muito mais sobre esse assunto. Como já estamos em abril, nós estamos aqui na redação, só para finalizar, já fazendo o ranking do Atacado Distribuidor, que vai sair em maio, quer dizer, vai ser divulgado dia 25 de abril, mas depois todo mundo vai receber, todo mundo que recebe, está no meio, mas já estamos preparando essa grande edição, que vocês vão saber os números do atacado, os números do setor, todas aquelas análises que a gente sempre faz, que é o ranking da BAD e da Nilce, que mais de 20 anos aí fazendo esse ranking. Eu espero você em mais um programa. Obrigada, Eduardo. Obrigado você, viu? Eu espero você aqui no segundo semestre para dar boas notícias. Espero que para dar boas notícias. Eu espero Muito também. Obrigado. Obrigada, Andréia. Obrigado vocês, gente. Obrigada. E até a próxima com mais um programa direto da redação.